Fala, meus alunos, minhas alunas. Estamos aqui mais uma aula, né? Para tirar todas as dúvidas, sanar todas as panes possíveis no que tange a essa discursiva tão polêmica do concurso do Tribunal de Justiça do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Pessoal, eu fico impressionado o quanto que essa discursiva ainda gera um tanto de polêmicas, tá certo? Temos pouco mais de um mês para a prova. E tem gente ainda, tem candidato ainda sofrendo com essa dissertação, tá certo? Porque já introjetou na mente, já colocou no juízo ali que acha que essa redação está fugindo da tipologia textual, a banca tem que consertar isso, tem que mudar. E não, pessoal, não tem esse sofrimento, tá? Então, antes que a gente dê continuidade, o que é que eu vou fazer aqui hoje? Hoje eu vou trabalhar, ao invés de uma redação dos meus alunos, eu vou trabalhar 3 redações com propostas diferentes, mas atendendo a forma como a IBFC já trabalhou esse tipo de questão. Então, antes que eu continue, por favor, me sigam nas redes sociais, tá certo? Lá no Instagram, dê o joinha aqui no YouTube, se inscrevam no canal para vocês que nunca me viram, tá certo? Aqui no YouTube, para que eu possa trazer mais conteúdos e ajudá-los. De alguma forma, eu sempre acabo ajudando as pessoas nesse sentido. Professor, tem um pouco mais de um mês, tem um pouco mais de um mês. Será que eu ainda consigo trabalhar essa redação? Lógico que você consegue. Lógico que você consegue. Você tem duas formas de estudar para essa discursiva. Uma é adquirir o e-book, a descrição do e-book está aqui embaixo, e ficar acompanhando as aulas que eu posto no YouTube. Existe uma sequência de aulas que eu já postei acerca do TJ Pernambuco, é só você seguir essa sequência, tá certo? A segunda forma, além de adquirir o e-book e assistir às aulas, é participar da minha mentoria. E todas as informações possíveis estão aqui embaixo, tá bom? Então, como é que funciona? Você vai adquirir o e-book e ficar acompanhando esses modelos de redação que eu posto aqui, mais as aulas de estrutura que eu já postei aqui também, ou entrar para a minha mentoria para que eu possa te acompanhar de perto e traçar uma linha de estudo para você no que tange a dissertação argumentativa. Eu não sou mentor de concurso, eu sou professor de português e redação, eu vou te ajudar nesse quesito aqui, tá? Para que você possa fazer uma boa redação. Pessoal, mais uma vez eu vou bater na mesma tecla. Ou você foca na solução, ou você foca no problema. Eu recebo diariamente mensagem de alunos: professor, essa redação é uma tsunami. Então surfe nessa onda, cara. Ou você vai saber lidar com o gigante ou você vai sucumbir. Então não tem que estar chorando, não. A gente tem que focar na solução. O problema chega e nós temos que resolver o problema, não martelar o problema. A grande diferença do concurseiro, do estudante que vai passar e do estudante que não vai passar é justamente essa. Porque o estudante que vai passar, ele vai resolver o problema e o problema eu estou dando para vocês. Ah, professor, não tenho condições nenhuma de adquirir a mentoria. Beleza, vai lá, compra o e-book, R$ 39,90. Tá? Assiste as aulas aqui, já resolve seu problema, você já sana essa pane. Ah, professor, eu vou fazer um pouco mais de investimento, vou investir aqui um pouco mais de R$ 200 e vou resolver aqui esse problema. Beleza, melhor ainda. Mas veja, você tem duas maneiras de solucionar o seu problema. Uma maneira mais barata, uma maneira um pouco mais custosa. Ambas são investimentos. E não fica martelando, a banca tem que suspender esse tipo de cobrança, eu vou mandar e-mail para a banca, tem um monte de gente posicionando contra, a favor. Cara, não faz isso não. Resolve sua vida, tá? Resolve sua vida. Então, hoje eu vou trabalhar 3 redações aqui. As duas primeiras redações que eu vou trabalhar aqui é de um aluno meu que, inclusive, na primeira, eu acho que na segunda redação também ficou inapto. E depois ele chegou a nível de excelência, tá? Então, isso é o quê? A prática contínua. Você não precisa ser inteligente, você não precisa ser formado em direito, você não precisa ser juiz, promotor, ministro do STF, não. Basta que siga o passo a passo, tá bom? Vamos lá, vamos dar aqui agora seguimento às nossas correções. Vamos começar por esse primeiro texto aqui, ó. Esse primeiro texto aqui, ó. Ó, uma coisa muito importante vai servir até de errata, de retificação, é que quando eu criei esse texto aqui, ó, eu erradamente, e não tem problema nenhum falar isso, eu coloquei o feminicídio como qualificadora. E esse aluno é tão safo que ele mesmo me corrigiu. Ele mesmo me corrigiu, ele me lembrou disso. O feminicídio, ele deixou de ser um homicídio qualificado e passou um crime autônomo. Devido
o pacote antifeminicídio. A reprovação social é tão grande dentro do feminicídio que ele virou o artigo 121A, tá? Então, na própria correção aqui, ele me corrige. Olha que top que isso ficou. O próprio aluno, estudando e trabalhando a matéria, orientou o professor. Professor, você tem vergonha disso? Não, eu tenho vergonha de esconder o erro. O erro está aqui. A gente está corrigindo. Olha, esse aluno saiu de uma redação inapta para uma redação com nota máxima e outra bem próxima de máxima e ainda fez uma errata para mim, tá bom? Isso é top demais. Isso é você observar que o aluno, que o candidato, ele está seguindo passo a passo e com certeza, uma vez que a redação dele venha a ser corrigida, e eu tenho quase certeza disso, a possibilidade dele gabaritar essa redação ou ficar por décimos para gabaritar é totalmente plausível e latente, tá? Vamos lá. Então, ó, a redação aqui, a discursiva aqui, pessoal, a discursiva aqui, ela vai ter como assunto geral o homicídio, tá? Ela vai ter como assunto geral o homicídio. E aí, qual que é o primeiro tópico? O primeiro tópico aqui, porque é uma questão discursiva com elementos de argumentação, a estruturação, a estrutura do texto, você vai trazer introdução, desenvolvimento e conclusão para dar essa margem de dissertação, tá bom? Em algum momento você vai criar ideias de posicionamento, tá bom? De maneira bem breve, sem perder o bom senso, para que pareça uma dissertação argumentativa. Mas só lembrando, é uma questão discursiva com elementos de dissertação argumentativa. Vai sofrer com isso ou vai ficar martelando esse assunto ou vai surfar nessa onda gigante aí, de Nazaré? Hein? Ou você fica martelando, fica sofrendo, achando que tá tudo errado, tá todo mundo errado, só você tá certo, ou você vai aprender e fazer. É isso que eu tô falando, entendeu? Ou foca efetivamente no problema ou foca efetivamente na solução. A gente aqui foca na solução, tá? Vamos lá. Então, o primeiro tópico aqui, ó, vai trabalhar mais ou menos o quê? Preste atenção. Para que o candidato conceitue o homicídio simples, o qualificado e o culposo. Então, esse é o primeiro tópico a ser trabalhado. O segundo tópico, o candidato vai conceituar a ideia de um feminicídio como crime autônomo. Está aqui como homicídio qualificado, mas já perdeu essa nomenclatura. Tá certo? Já perdeu essa nomenclatura. E o terceiro tópico trabalha a eficácia da criminalização do feminicídio. Tá bom? Vamos lá. Então vamos seguir o passo a passo. O que é que eu já ensinei para vocês aqui? O que é que eu já ensinei para vocês aqui? Deixa eu só puxar minha câmera um pouquinho para cá. E eu venho para cá um pouquinho também. O que é que eu já ensinei a vocês aqui na hora de estruturar esse texto? Presta atenção. Deixa eu ligar minha caneta aqui agora. Caneta preta ainda. Tá? Vamos lá. Vamos lá. O que é que eu preciso fazer aqui para validar, para dar chancela a esse texto? Deixa eu tirar minha câmera aqui para que a gente acompanhe o texto como um todo. Ó. O que é que eu preciso fazer aqui? Pessoal, preste atenção. Olha, na introdução, eu vou colocar aqui, intro. Na introdução, tá bom, intro. Na introdução, pessoal, eu preciso seguir esse passo a passo aqui, ó. Vou escrever aqui que é melhor. Deixa eu ver se aqui pega. Vou escrever aqui, ó. Na introdução, eu preciso apresentar o assunto, eu preciso contextualizar, dizer o porquê desse assunto, tudo isso atendendo uma questão discursiva. Tá bom. E o terceiro pilar, como vocês já sabem, é o quê? É quando eu antecipo, quando eu apresento os tópicos que serão discutidos nos parágrafos seguintes. Tópicos esses que estão aqui no texto, ó. Tá vendo? Então, eu já encontrei o assunto geral. Qual que é o assunto geral, professor? A ideia do homicídio. Tá vendo? A ideia do homicídio. Vamos lá. Para a gente não se perder aqui. Então, ó, ao dissertar acerca do homicídio, ó, do crime de homicídio, ó, foi o que ele fez aqui, apresentou o assunto geral, ó, preencheu o primeiro pilar. É notável que a implicação dessa conduta visa não apenas punir o agente infrator, mas também assegurar a dignidade da pessoa humana e a proteção contra a violência. Olha que texto maravilhoso. Que texto maravilhoso desse candidato. Ó. Aqui, ó, ele preencheu o segundo pilar, que é quando ele cria um contexto. Ó, esse contexto aqui, vamos lá, esse contexto aqui, ó, é o porquê do assunto.
O porquê é o seu posicionamento. Pronto. Já atendemos aqui uma estrutura de tese. Tá? Já atendemos a estrutura de tese. Quando você contextualiza, quando você coloca o porquê, automaticamente você já está atendendo uma ideia de tese. Porque quando a gente aprende a dissertação argumentativa, a introdução, esse pilar 2 aí, é a tese central. Pronto, já fizemos isso. Tá? Sem perder, é claro, a ideia de uma questão discursiva. Porque quando você vai conceituar o que é homicídio simples, qualificado e culposo, você está trazendo um texto de questão discursiva. Tá bom? Então, essa mistura, professor, eu sou contra. Beleza, você quer ser contra ou você quer passar no concurso? O que é que você quer? Você quer ser contra e brigar com a banca ou você quer passar? Você quer ter razão? Você quer ter razão ou você quer ter paz? Você quer passar no concurso, né? Então tenha paz. Tá bom? Vamos lá. Nesse viés, é válido pontuar. Primeiro tópico, ó. Primeiro tópico, ó. Suas espécies. Aí ele abre o oposto aí, qualificada, culposa, qualificada e culposa. Vamos lá. Suas espécies. Oh, Deus. Bem como. Vamos lá. Vírgula. Bem como o feminicídio. Ó, bem como o feminicídio enquanto tipo penal correlato. Beleza? Aí, terceiro tópico, ó. Tá vendo que tá tudo bonitinho aqui? E o terceiro tópico é o qual? Vou pegar um azul aqui. Analisar a eficácia desses dispositivos legais como resposta estatal à violência letal, inclusive políticas públicas de segurança. Professor, eu sou meio lento para aprender isso aqui, tá? Me ajuda aí, pelo amor de Deus. Claro que ajudo. Claro que ajudo. Vamos lá. De onde que o senhor tirou isso aqui? Daqui, gente, ó. Daqui, ó. Tá aqui, ó. Ele parafraseou o primeiro tópico, apresentando, depois parafraseou o segundo, depois o terceiro, tá certo? Então ele seguiu o quê, ó? O passo a passo, ó. Apresentou. Vamos mudar essa cor aqui. De azul aqui, ó. Vamos mudar essa cor. Porque eu já coloquei o primeiro pilar ali como azul. Vou colocar vermelho mesmo, só pra gente ter aqui. A paleta de cores que eu tenho aqui é pouca, então vai ser isso aqui mesmo, ó. Vendo? Então, dos tópicos ele extraiu a informação, tá? Dos tópicos ele extraiu a informação. Pronto. E aqui, ó, ele preencheu o terceiro pilar, tá bom? Que é a apresentação dos tópicos, ó. Eu gosto de pintar assim, para ficar bem organizado, para vocês entenderem, ó. Tá vendo, ó? Ó. Os três pilares foram pontuados, foram respondidos, foram trabalhados. O que é que agora nós vamos trabalhar? O desenvolvimento de cada tópico desse, tá certo? Nós vamos trabalhar o desenvolvimento de cada tópico desse. Vamos lá. Deixa eu pegar de novo minha caneta preta aqui, para a gente poder montar essa estrutura aqui, ó. Vamos lá. Então, o que é que eu preciso encontrar aqui agora no desenvolvimento? A apresentação do tópico. Eu preciso, o nome disso aqui é tópico frasal, tá? Quando você expõe o assunto deste desenvolvimento. Depois a gente vai responder ao que o tópico pede. O que é que o tópico pede? Que a gente diferencie o que é homicídio simples, qualificado e culposo, tá? Para depois a gente apontar um fechamento. Isso tudo dá coesão e coerência. Esse fechamento, ele se dá com ou a continuação da resposta ao tópico ou um fechamento por meio de constatação daquilo que foi colocado. Tá certo? Vamos lá. Trabalhando aqui agora, que cor que é esse tópico aqui, meu Deus? Azul. Vamos pegar aqui o marca-texto. Azul. Então, a priori, distingue-se o homicídio simples, qualificado e culposo. Tá? A priori, distingue-se o homicídio simples, qualificado e culposo. E aqui, ó, ele preencheu o básico. Esse básico faz uma diferença necessária e pontual. Então, ó, preencheu o primeiro pilar. Olha, corretor, eu agora, de acordo com o sequenciamento lógico de ideias que eu trouxe na introdução, eu vou trabalhar o primeiro tópico, tá certo? Então, vamos lá. Eu já apresentei para o senhor, corretor, aquilo que eu vou discutir. Eu agora vou desenvolver sobre esse assunto. Eu vou discorrer sobre a ideia de como se classifica o homicídio simples, o qualificado e o culposo. Vamos lá?
Vamos pegar aqui uma cor amarela agora, só para a gente poder separar. Nessa toada, o tipo simples, olha, começou a responder o tópico, olha. Nessa toada, o tipo simples responde à conduta de matar alguém, tá? Com pena de reclusão de 6 a 20 anos. Por outro lado, o qualificado envolve circunstâncias que tornam o ato mais grave, como motivo torpe, uso de veneno ou pagamento, e é punido com reclusão de 12 a 30 anos. Qual a dificuldade em fazer isso? Pelo amor de Deus, entendeu? Para que ficar dando murro em ponta de faca? Para que ficar sofrendo? Para que querer medir força com a banca? Foca na solução, pelo amor de Deus, é só isso. Tem um tanto de gente desesperada. Certamente essas pessoas não vão passar. Quem vai passar é quem está tentando resolver a situação, tá? Vamos lá. Aqui, ó. Por fim, vou usar que cor agora, Deus. Vamos lá, deixa eu ver aqui que cor que eu uso aqui. Vou usar verde, pronto, para dar o fechamento vai ser verde. Por fim, o culposo, ó, observe que o terceiro pilar foi o que eu acabei de explicar para vocês. Ou você vai concluir o parágrafo, dando continuidade ou dando resposta. Aqui, ó, ele ainda não acabou de concluir o texto, mas eu já sei que ele terminou por conta dessa condição aqui, ó. Assim, a diferenciação dessas versões reforça a proteção ao bem jurídico da vida. Por que eu quis logo vir para cá? Por que eu quis logo vir para cá na leitura aqui? Observe que ele deu uma ideia de constatação. E quando ele constata algo, ele não está colocando a linha de tese, está reforçando ainda mais o que a banca pediu. Esse e-mail que alguém mandou para a banca e a banca respondeu, girou demais nos grupos aí de WhatsApp, aí eu fiquei acompanhando, tá? Alguém, 2 semanas depois que o edital saiu, gente ainda sofrendo, mandando e-mail para a banca, enquanto alunos meus que saíram da condição de uma redação inapta para quase nota máxima, já com 2 semanas de edital na praça. Por quê? Porque focaram na solução. Então, olha, como é importante fechar o texto, olha, assim é uma conjunção conclusiva. No final de cada parágrafo, ela deixa o texto top, dá uma semântica de fechamento de cada parágrafo, para que fique organizado. Olha. Então, olha, ele constatou, assim, a diferenciação das versões reforça a proteção ao bem jurídico da vida. Pronto, colocou uma linha de tese. Não é isso mesmo? Você trabalhar a majoração, a qualificadora e homicídio simples e culposo não faz a diferenciação das penas? Claro que faz. Vamos lá. Então, ele já deu fechamento. Mas vamos continuar aqui, ó. Ao conceito do homicídio culposo. Por fim, o culposo ocorre sem intenção, por negligência, imprudência ou imperícia, sendo punido com detenção de 1 a 3 anos, ó. Pessoal, ele inventou a roda aqui? Não, né? Texto simplesão, fala a verdade. Tenho que mexer aqui? Não, ó. Texto basicão. É isso aqui, ó. A diferença entre quem está brigando com a banca, faltando um pouco mais de mês para a prova, e quem está preocupado em passar é justamente essa. Tá certo? Preocupou-se em aprender a fazer a redação como a banca pediu e vai tirar nota máxima próxima de máxima e vai tomar posse no seu curso e quem quiser que fique discutindo com a banca. Tá bom? Vamos lá. Vamos dar continuidade. O segundo tópico agora será trabalhado. E aqui nós temos que encontrar a mesma carga semântica. Então, é pontual que ele exponha o tópico 2 agora. Olha, corretor, eu irei agora trabalhar o tópico 2, para que eu atenda o sequenciamento lógico de ideias e obedeça a coesão e a coerência textual. Então, ele vai apresentar o tópico 2, vai responder o que o tópico pede e dar o devido fechamento. E aí eu reforço. Pode ser um fechamento por meio de uma constatação, e aí vai dar uma ideia de tese maior, ou a continuidade da resposta, e tá tudo certo, a banca vai achar lindo o texto, tá tudo resolvido. Vamos lá. Que cor que eu coloquei esse tópico 2 aqui? Pink, rosa. Certo, vamos lá. Ademais, destaca-se a relevância do novo tipo penal do feminicídio, agora previsto no artigo 121A do Código Penal. Ó, ele mesmo me corrigiu, ó. Ele mesmo fez a errata, ó. Excelente, ó. Preencheu aqui o pilar, apresentou o tópico. Tá vendo? Ó? Então é isso. A diferença de quem vai passar e de quem está martelando o assunto é justamente essa. Focando na solução. Vamos lá? Canetinha amarela para observar que pilar agora? O pilar em que ele responde o que o tópico pede. Tá? Então nessa senda, observa-se que
Nessa senda, observa-se que esse tipo permite a responsabilização do agente que mata uma mulher em razão da condição de sexo feminino, seja por violência doméstica e familiar, seja por menosprezo à discriminação à condição de mulher, com pena de reclusão de 20 a 40 anos. Pegou o vadimeco, copiou e colou aqui. Tá errado, professor, de jeito nenhum. O que é que o tópico pediu? Para que trabalhasse a questão do feminicídio. Tá certo? Foi lá, The House is Down, a casa caiu, fez o que deveria ser feito. Agora, ele vai trabalhar o quê? O fechamento. Logo, apesar desse crime não ser mais uma qualificadora do homicídio, sua tipificação autônoma representa uma evolução no enfrentamento das mortes violentas de mulheres. Perfeito. Fez o básico bem feito. Fez o básico bem feito. Vocês estão vendo? É desse jeito aí. É desse jeito. Tá bom? Vamos lá? Vamos dar continuidade aqui agora, Agora é pontual que ele trabalhe o último parágrafo de desenvolvimento. Não são 3 tópicos? Então, cada tópico é um parágrafo de desenvolvimento. Vamos lá? Vamos observar aqui agora. Deixa eu só subir aqui um pouquinho, tá? Pra gente dar essa continuidade aqui, Então, apresenta-se o tópico, seguindo o método dos pilares, na verdade. Responde o que o tópico quer e, por fim, dá o devido fechamento. Sem inventar moda, sem fazer firula, sem querer ser o descobridor dos 7 mares. Tá bom? Vamos lá. Eu lembro muito bem que o terceiro tópico correspondia à cor vermelha. Então, para que a gente siga o passo a passo, vamos fazer isso. Outro sim, nota-se a eficácia da criminalização dessas formas de homicídio. Nota-se que, né? Deixa eu reler para que eu não perca a coerência textual. Outro sim, nota-se que a eficácia dessas formas de homicídio é vital para a repressão das violências letais. Perfeito. Então, preencheu aqui o pilar, tá? Preencheu demais. Agora, vamos observar a resposta ao que o tópico pediu. Nesse sentido, a especialização desses tipos penais confere a acuidade necessária ao fomento de segurança pública, a ampliação confere a acuidade necessária ao fomento da segurança pública, a ampliação da proteção à vida e, sobretudo, a garantia da segurança jurídica às vítimas. E ele também está muito atento à questão gramatical, porque o que acontece, se vocês observarem aqui, vou até colocar uma cor diferente, de onde que ele tirou tanta crase, meu Deus? Você pode se perguntar, né? De onde que ele tirou tanta crase? Daqui, necessária. O vocábulo necessária faz regência em mais de um vocábulo. Então, é necessária ao fomento, é necessária a ampliação de proteção, é necessária a vida e, sobretudo, é necessária a garantia da segurança jurídica às vítimas. Tá bom? Então, há uma série, a garantia da segurança jurídica às vítimas. Há um fenômeno chamado paralelismo sintático. Então, ele também está atento a isso. Então, deixa eu só marcar aqui que ele preencheu o pilar, Oh, Deus. Então, ele vai dar o fechamento, Então, verifica-se uma crescente proteção legal ao bem jurídico da vida, impulsionada por essa especialização normativa. E constatou, fechou, é uma linha de tese, então você consegue perceber que é uma questão discursiva, porque ele tem que trabalhar um conhecimento específico, mas ele consegue se posicionar também por linha de tese e não tem o que mexer, é só seguir o passo a passo. Tá bom? Na conclusão textual, professor, o que é que nós temos que colocar aqui? Vamos lá. Na conclusão textual, há 2 pilares pontuais para que ele coloque no texto dele. O primeiro pilar é o básico, é quando se apresenta uma síntese. Como é que faz essa síntese? Me ajude aí. A síntese, você apresenta o assunto geral e parte dos tópicos do que foi trabalhado, porque é uma síntese. É tanto que você pode usar depreende-se, portanto, ou em suma ou em síntese. Você pode usar desse jeito aqui. Tá? E, por fim, se couber, sempre se atenda ao bom senso, trazer uma possível solução. Se couber, porque essa possível solução também é uma linha de tese, tá bom? Mas se você vê que não dá espaço, que não tem, não abra mão de fazer a síntese.
Vamos lá. Depreende-se, portanto, que o homicídio, suas qualificadoras de feminicídio, possuem importância ímpar na contenção do aumento de mortes, na prevenção das violências letais e na promoção da dignidade da pessoa humana. Pronto. Aqui, ó, o texto dele já estava mais garantido. Só que ele encontrou espaço para colocar também uma ideia de intervenção, de solução, de linha de tese, tá bom? Então, nesse íntere, ó, incumbe aos agentes de segurança pública, às instituições da sociedade, a promoção e fiscalização de políticas públicas voltadas ao enfrentamento da violência e ao avanço da segurança pública no Estado Democrático de Direito. Ó. E aí ele fechou o texto colocando o que pode ser feito. Isso também é mais uma linha de tese. Então o texto dele, embora pareça absurdo para alguns, ele conseguiu trazer uma questão discursiva com elementos de tese. Ele conseguiu fazer isso. Então, o texto dele, ele acabou fazendo isso aqui. E conseguiu, deu certo demais. Vocês conseguiram perceber que dá para fazer? Vocês conseguiram entender que hoje, dia 17 de agosto, pouco mais de um mês para a prova, tem gente ainda sofrendo com essa redação, sendo que essa redação não é nada impossível de se fazer, tá bom? Mais uma vez eu repito, eu vou sempre bater na tecla. Ou você fica discutindo com a banca, focando no problema, ou você foca na solução. Tá? Vamos lá? Vamos dar continuidade aqui agora? Deixa eu ver. Vamos sair dessa redação. Vamos para essa agora. Pronto. Mais uma redação. Essa redação aqui agora, ele vai trabalhar também um tipo penal, que é o roubo, tá? Que é o roubo, tá bom? Eu trouxe algumas redações falando sobre administração pública, sobre direito administrativo, melhor dizendo, e agora eu estou colocando redações do tipo penal, para ter um leque de variedades para vocês poderem trabalhar, tá certo? Vamos lá. Então, ó, o assunto geral aqui é o crime de roubo. É o crime de roubo, tá certo? E será discutido por meio de cada desenvolvimento a diferença entre roubo próprio e impróprio, é um conceito doutrinário, as formas qualificadas de roubo, no segundo tópico. Deixa eu mudar de cor aqui, só para a gente já ter uma paleta definida lá. As formas qualificadas, tá certo? E que mais? E o que mais? Os desafios enfrentados na aplicação prática das qualificadoras de roubo, tá? E aí ele vai conseguir conceituar muito bem o texto dele. Vamos lá, ó. Mesmo aluno, reforçando o que eu havia falado antes. Esse aluno, nas duas primeiras redações, uma eu tenho certeza, a segunda eu não sei não, mas eu tenho quase certeza disso. Nas duas primeiras redações, ele ficou inapto. Olha agora a qualidade desse candidato nessa produção textual. Tá bom? Vamos lá, deixa eu sair daqui de novo, para que eu dê espaço para vocês lerem o texto junto comigo. Ó, então, mais uma vez, mesma carga semântica. A apresentação do assunto geral, como o primeiro pilar, como segundo pilar, o contexto, o porquê, e como terceiro pilar, a exposição dos tópicos que serão discutidos, que serão discorridos nos parágrafos seguintes. Tá bom? Então, ó, ao dissertar acerca do crime de roubo, já apresentou o assunto geral. Vou trazer a cor vermelha aqui que eu acho melhor. É notável que suas majorantes e qualificadoras são capazes de individualizar a punição estatal, especificando a aplicação da pena em cada caso concreto. Pronto, pessoal, ó. Pronto, é isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Preencheu o pilar, ó. Agora, é fundamental que ele, a fim de ter uma boa coerência textual, aponte os tópicos que serão trabalhados no desenvolvimento. Então vamos lá, para que a gente preencha o passo a passo. Verde. É válido pontuar, nesse sentido, é válido pontuar sobre a distinção entre o roubo próprio e impróprio, indicar as principais espécies de qualificadoras desse crime, inclusive a chance de incidência de majorantes, e analisar os desafios na aplicação prática dessas majorantes. Pronto, aí, apresentou os 3 tópicos, parafraseando, tudo bem alinhado.
como eu sempre falo, como eu sempre faço aqui nas correções, abaixo desse vídeo vai estar, deixa vocês me verem aqui um pouquinho. Ó, abaixo desse vídeo aqui vai estar a sequência das aulas que eu dei anteriormente para o TJ Pernambuco, a explicação de como funciona a minha mentoria e o link do e-book, tá? Só um detalhe, se por acaso você tomar a decisão de fazer a mentoria comigo, não compre o e-book, porque você vai receber o e-book na mentoria, tá? Então, abaixo vai estar tudo descrito para que você tenha as ferramentas pontuais necessárias. A sequência correta das aulas que eu já dei para você assistir, caso seja a primeira vez que você esteja assistindo, ou então esteja com muita dúvida e dificuldade. Vai ter a explicação de como funciona a mentoria, inclusive valores, e por fim vai ter também o e-book para você adquirir, caso você seja autossuficiente e consiga trabalhar a sua redação só assistindo minhas aulas aqui, tá bom? Vamos voltar aqui. Ó, agora que eu já sei que já preencheu os tópicos, eu preciso fazer o quê? Trabalhar o desenvolvimento. Então, foi apresentado o tópico 1. Eu sempre gosto de trabalhar essas cores para que a gente massifique, seja mais lúdico possível para que vocês entendam. Então, os 3 pilares foram pontuados, né? O terceiro pilar é quando você expõe os 3 tópicos. Vamos agora compreender a carga semântica de cada parágrafo desse aqui, ó. Vou apagar porque ficou muito grande, viu? Mas você já tem base aqui mais ou menos do que é. Subindo aqui. Isso. Vamos lá. Então, no desenvolvimento eu preciso encontrar o quê? Primeiro apresenta-se o desenvolvimento, para depois dar a resposta ao que o tópico pede e, por fim, dar o devido fechamento deste tópico, deste parágrafo. Esse devido fechamento se dá como? Você já sabe já, né? Ou constatando, e aí você consegue empregar uma maior linha de tese, ou com a continuidade da resposta ao que o tópico pediu. Vamos lá? Então, a priori, distingue-se o roubo próprio do impróprio. Pronto, apresentou aqui, ó. Apresentou. Agora, vamos ver se há a resposta para esse tópico. Nesse viés, o próprio corresponde ao uso de violência ou grave ameaça antes ou durante a subtração da coisa alheia móvel. Por outro lado, o segundo é caracterizado pelo emprego dessas coações somente após a subtração. Então, por outro lado, o segundo é o impróprio, né? O nome disso é coesão textual, né? Não repetir palavras para que o texto tenha para que o texto se apresente com uma boa propriedade do vocabulário. Após a subtração, com o fim de assegurar a impunidade ou detenção da coisa. Ó. Então, ó, respondeu e conceituou muito bem a diferenciação doutrinária do que é roubo impróprio e próprio. Tá? Agora vai dar o devido fechamento. Ó. Agora ele vai aplicar o devido fechamento. Ó. Logo, essa diferenciação, o fechamento doutrinária, é fulcral, é fundamental para a proporcional punição estatal, haja vista a maior reprovabilidade do primeiro por envolver violência desde o deflagrar do ilícito. E aqui, ó, ele conceituou muito bem. Ó. Então, ele preencheu o terceiro pilar. Vocês estão vendo que não há essa dificuldade toda? Basta que siga o passo a passo. Vamos lá. Mesma coisa, mesma carga semântica, né? Eu preciso encontrar agora no desenvolvimento 2, ó. Ó, preste atenção, ó. 3 pilares, vocês lembram? 3 pilares sempre. Ó, ademais, destaca-se o quê? As duas qualificadoras do crime de roubo e a possibilidade de aplicação de majorante nelas. Ó, apresentou aqui o assunto. Então, olha, corretor, agora eu irei trabalhar as duas possibilidades de crime de qualificadoras e majorantes no crime de roubo. Vamos lá? Vamos dar continuidade aqui agora, ó. Agora é o momento em que ele responde com o tópico pede, ó. Na verdade, então nesse sentido, nota-se a lesão corporal grave e a morte como resultados qualificadores desse tipo penal, independentemente se advindas de dolo ou culpa. Muito bom. Ó. Somado a isso, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Pernambuco é firme ao entender da inaplicabilidade
de majorantes do roubo às formas qualificadas, em virtude dessas últimas imporem maior punibilidade à conduta ilícita. Que texto maravilhoso, cara. Que texto top, ó. Texto impecável desse garoto aqui, ó. Excelente, ó. Excelente. Agora, ó, vai dar o devido fechamento, ó. Assim, verifica-se a razoabilidade da persecução penal na aplicação de pena ao crime de roubo. Ó. Constatou, colocou uma linha de tese aqui, ó, e atendeu, sim, atendeu com muita qualidade, com muita habilidade na escrita ao que se pede do texto. E veja, estamos aqui, eu canso de falar, não canso de falar, estamos aqui diante de duas redações com excelência de um aluno que teve as duas primeiras redações inaptas, porque ele massificou, parou e aprendeu como é que se faz o texto. Tá certo? Vamos lá, vamos dar continuidade aqui agora. Ó, subindo aqui, para a gente trabalhar o último parágrafo de desenvolvimento, porque são 3 tópicos, né? Então, preciso encontrar a mesma carga semântica, pessoal. Eu preciso encontrar a exposição agora do terceiro tópico, a resposta ao que o tópico pede e, por fim, mais o quê? Por fim, mais o quê? O fechamento, tá? Vamos lá. Ó, outro sim, analisa-se os desafios na aplicação das majorantes de roubo e discute-se acerca do equilíbrio entre repressão estatal e garantias processuais. Ó. Pronto, ó. Apresentou o terceiro tópico aqui, ó, conforme está lá na questão discursiva. Eu sempre peço, pessoal, aos meus alunos que façam isso aqui. Ó. Aqui é o e-book, né? Aqui é o e-book deles, eles imprimem, parte deles fazem anotação aqui, ó. Parte deles fazem anotações aqui, anotam as coisas aqui, para poder trabalhar o repertório aqui, e sempre anexam o texto motivador, porque aqui tem os tópicos e o comando da questão, com a discursiva, porque eu consigo estabelecer um padrão de resposta conforme aquilo que eles mandaram aqui, ó. Essa aluna aqui, por exemplo, ó, olha como ela faz, ó. Vendo, ó, ela sai riscando aqui, anota algumas coisas, para depois trabalhar aqui. Essa é a nossa próxima redação, ó. Então vamos lá. Então, ó, respondeu, apresentou o tópico, né? Agora é o momento de dar a resposta pontual que o tópico pediu. Então, ó, nessa toada, a majorante de emprego de arma, seja branca ou de fogo, e a de concurso de pessoas, enfrenta obstáculos de comprovação. Já começou a responder. Aí. O uso de arma, por exemplo, é de difícil prova quando o objeto não é apreendido, enquanto a participação de agentes exige o reconhecimento do vínculo subjetivo, conhecimento visível da materialidade do conteúdo. Diante disso, incumbe ao sistema penal o dever de garantir a absolvição do réu em caso de suficiência probatória. É o tal do indúbio pro réu, né? Agora, para que ele materialize ainda mais o texto com muita qualidade, ele vai dar o fechamento. Ó. Então, o equilíbrio entre a repressão e as garantias deve pender a favor da absolvição na presença de dúvida para promover a justiça. Ó. Pronto. Fez o feijão com arroz bem feito, como eu gosto de chamar. Tá bom? É isso aqui, ó. Vamos lá. Agora, professor, a conclusão. Mesma estrutura semântica da redação anterior. Dessa aqui, ó. Mesma estrutura semântica. O que é que eu preciso fazer aqui? Vamos lá, vamos ver se vocês lembram aí. Me respondam mentalmente, embora vocês não possam me responder de imediato. Ó, primeiro pilar, só para reforçar. Você vai trazer o quê? Uma síntese, né? E o segundo pilar, coloca se puder, se quiser, se couber. Vai ser o quê? Uma possível. Ficou horrível esse possível. Uma possível solução, tá? Então vamos lá. Ó, depreende-se, portanto, que o roubo, suas qualificadoras e majorantes, tem relevância indispensável na aplicação proporcional da pena, na prevenção dos arbítrios estatais e na promoção da justiça penal. Ele fez a síntese, pessoal. Ele fez a síntese, ó. Vocês concordam comigo que ele fez uma boa síntese? Claro que fez. Nesse íntere,
cabe aos agentes públicos, às instituições da sociedade, a fiscalização e aplicação das compatíveis penalidades previstas na legislação criminal no Estado Democrático de Direito. Ó. E apontou aqui uma possível solução. Então, é um texto de excelência, sim. Tá? É um texto de excelência. Então, deixa eu voltar aqui para vocês me enxergarem aqui. Ó. É mais um texto de excelência, tá? Como eu prometi para vocês, nós vamos trabalhar aqui o quê? 3 textos. Eu sempre posto um texto, como vocês sabem, a cada 8 dias. Eu acho que eu ultrapassei essa quantidade mínima. Então, por isso, eu resolvi logo postar 3 textos de uma vez, para que vocês massifiquem ainda mais. Imagine você assistir a mesma explicação em 3 textos com temas diferentes, tá? Isso tudo é para quê? Massificar, revisar e colocar em prática, tá bom? Vamos lá. Esse texto aqui agora é de uma outra aluna. Até quero dar um abraço, né, para o João Pedro e para a Deise, que são 2 alunos que conseguiram sair de uma condição de uma redação abaixo da média para redações de excelência, tá bom? Isso é fruto de muito esforço, de confiança no trabalho do professor aqui, de confiança no trabalho do professor, e eles captaram e compreenderam que eles têm que focar na solução e não no problema, tá? Então, são 3 temas, são 3 redações muito bem discorridas, tá certo? Muito bem trabalhadas, todas elas dentro da seara penal, porque eu já trabalhei alguns temas voltados ao direito administrativo, tá bom? Para que vocês aumentem e melhorem o repertório de vocês na instrução desse texto aqui, na construção desse texto. Instrução não, na construção do texto. Vamos lá. O tema central aqui, da redação que a Deise fez, é o crime de furto. O crime de furto, tá bom? Vamos lá. E aqui, o que é que o tópico pede, ó? Pede para que haja, pede para que conceitue o crime de furto, apontando os elementos objetivos e subjetivos. Depois vem com o segundo tópico, para apresentar as possibilidades de furto qualificado, tá certo? E o terceiro tópico, e não menos importante, é a diferenciação de furto simples, furto qualificado, com a figura do roubo, por exemplo, tá bom? E aqui ela começa a trabalhar o texto dela. Deixa eu vir para cá. Deixa eu aumentar só mais um pouquinho aqui. Deixa eu ver aqui para que vocês não fiquem sem ver o texto. Isso, isso. Isso aí agora eu venho aqui, ó. Saio e vocês ficam somente com o texto aqui. Vamos lá. Ó, introdução. Vocês já sabem, né? Ó. Introdução. A apresentação do assunto geral. Depois, o breve contexto. Para depois, a exposição dos tópicos. Vamos ver se ela seguiu passo a passo aqui. Ao pensar acerca do crime de furto, com previsão no artigo, não se abrevia a palavra, no artigo 155 do Código Penal, verifica-se que consiste na subtração da coisa alheia móvel sem violência ou grave ameaça. Então, ó, ela apresentou e contextualizou. Ó. Agora, o que é que ela vai fazer? Ela vai apresentar os tópicos, ó. Preste atenção. Contudo, existem algumas qualificadoras previstas, tais como o rompimento de obstáculo e abuso de confiança, punindo-se com maior vigor. Verifica-se a necessidade de discorrer acerca do furto simples, as principais hipóteses de furto qualificado e o que mais? E os critérios que diferenciam furto simples, qualificado e roubo. Pronto. Então apresentou aqui os 3 tópicos. Eu saí pintando tudo, sem diferenciar as cores, né? Ó. Na verdade, aqui, o contudo aqui, ó, eu me perdi, ó. Aqui ainda é base do contexto dela. Ficou até um pouco grande, né? É base do contexto ainda, ó. Ela explicou o que era rapidamente. Sintetizou basicamente como se aplica o furto simples. Então, ó, ela contextualizou e, ó, apresentou. Agora ela vai trabalhar, de fé e fato, a apresentação dos tópicos, ó. Então, verifica-se na discorrer sobre o conceito de furto simples,
Vamos lá. As principais hipóteses de furto qualificado. E o que mais? Os critérios que diferenciam furto simples, qualificado e roubo. Aí. E faltou uma conjunção aditiva aqui. Ó. E os critérios que diferenciam furto simples, qualificado e roubo. Pronto, é isso. Tá bom? É uma redação que eu encontrei 2 falhas, mas nada que tire a autoridade do texto no que tange a estrutura e repertório. Tá bom? Vamos lá. Por isso que eu trouxe aqui. Então, ó, inicialmente, e aí conforme eu já expliquei para vocês, para que eu não fique repetitivo também, porque eu já expliquei demais a estrutura nos outros 2 textos, eu vou aqui bater o passo a passo. Ó. Inicialmente, verifica-se o conceito do crime de furto e seus elementos objetivos e subjetivos. Então, foi o que ela fez aqui? Apresentou o tópico. O que ela vai fazer agora, pessoal? É responder o tópico. Responder o tópico. Como é que responde? Conceituando. Tá certo? Então, ó, percebe-se que o furto simples é a subtração da coisa alheia móvel sem violência. Tem-se como elementos objetivos subtrair coisa alheia e a ausência de violência ameaça. E o subjetivo, eu trocaria já o subjetivo, necessita de dolo e da intenção de obter a coisa alheia móvel. Pronto, ó. Conceituou, tá bom? Agora, ela vai dar o devido fechamento. Esse devido fechamento, ela continua ou dando a resposta ou traz uma constatação, tá bom? Vamos ver como foi que ela pensou esse texto aqui. Aqui, ó. Logo, esse tipo de crime é punível com menos rigor penal, pois é a sua forma mais simples de se obter a coisa com pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Contudo, se for praticado durante repouso noturno, terá uma majorante de 1/3 da pena prevista. Pronto, deu devido fechamento colocando a penalização, tá? E fez um texto com qualidade. Vamos lá. Agora, nós vamos trabalhar o tópico 2, olha. Além disso, apresenta-se as hipóteses de furto qualificado e suas circunstâncias para o aumento de pena. Ó. Pronto, apresentou o tópico. Ela agora vai explicar. Ela agora tem que explicar, dando resposta ao tópico, de como se dá, de como se tipifica o furto qualificado e as hipóteses de aumento de pena. Ó. Vamos lá? Vamos ver se ela aplica isso aqui com certa qualidade. Ó. Analisa primeiramente que o furto qualificado pode ser cometido com obstrução ou rompimento de obstáculo, com abuso de confiança ou mediante fraude, emprego de chave falsa ou mediante concurso de pessoa. Ainda assim, todos sem violência. Perfeito, está respondendo. Essas qualificadoras são puníveis com reclusão de 2 a 8 anos e multa. São puníveis, concordância. Acho que ela tirou 9,3 nessa redação, se eu não estou enganado. São puníveis com reclusão de 2 anos e multa. Agora vai ter o quê? O devido fechamento. Ó. Portanto, a forma qualificada é punida com mais rigor pelo Estado, pois a conduta do agente é mais reprovável pela sociedade, utilizando os instrumentos e meios mais contundentes para o cometimento de ação criminosa. Observe que aqui ela deu o fechamento parafraseando como se qualifica o texto, como se qualifica o furto. Isso é o quê? Uma constatação. É um recurso maravilhoso para que você também dê uma ideia de tese e reforce ainda mais a tipologia textual pedida no edital. Vamos lá. Agora, a gente vai para o terceiro desenvolvimento. Ó. Preste atenção. Somado a isso, analisa-se os critérios para diferenciar furto simples, qualificado e o roubo, levando em consideração os desafios que o sistema penal enfrenta na distinção entre eles. Ó. Perfeito, apresentou. Apresentou o tópico 3, né? Olha, corretor, agora eu vou saber diferenciar. Agora eu preciso mostrar para o senhor, corretor, a diferença básica nessas 3 tipificações penais. Na verdade, nessas 2 tipificações penais, né? Porque o furto é uma tipificação penal, o roubo é outra tipificação penal. A diferença é que aqui a gente vai ter que separar o furto simples do furto qualificado e o roubo. Então vamos lá. Resposta ao tópico. É importante salientar
que a diferença maior entre os crimes está na forma como a subtração é praticada. Perfeito, exatamente. Por quê? Porque não há violência, grave e ameaça. O furto é o menos gravoso e mais literal do Código. O qualificado tem emprego de objetos ou meio de destruição e o roubo é a subtração com violência ou grave ameaça. Que texto impecável, que texto coeso e conciso. É isso aqui, ó. Então ela respondeu sim, basicamente como se dá essa diferença. Tá certo? Com isso, ó, o sistema penal enfrenta o desafio de como provar na prática essas diferenças. Logo, é necessária a observância de critérios como personalidade do agente e sua conduta social para evitar problemas na tipificação penal. Perfeito. Aí. É isso aqui, ó. É isso aqui. Na verdade, esse final aí tem muito mais a ver com a dosimetria da pena, né? Mas dá para encaixar, não se perde não. Porque como é uma constatação e o texto tem uma linha de tese, nada se perde aqui. Tá bom? Vamos lá. Então, sim, ela fez o passo a passo aqui, ó. Eu não estou enganado, eu acho que ela tirou 9,3 nessa redação. Eu acho que foi isso. Aqui agora, eu preciso trabalhar a conclusão conforme vocês aprenderam nas outras duas redações. Então em suma, o crime de furto simples e seus elementos objetivos, o furto qualificado e a diferenciação entre furto simples, qualificado e roubo, contribui para a segurança jurídica e para um poder punitivo mais justo. Foi o que ela fez aqui, trouxe uma excelente síntese. O que ela vai fazer aqui agora? Apontar uma solução. Portanto, cabe ao Estado e seus agentes evitar o encarceramento de forma desordenada e também evitar punições arbitrárias, sendo mais eficiente em um país tão desigual como o Brasil. E ela aqui colocou uma possível solução com linha de tese. Isso é para demonstrar, pessoal, deixa eu botar para vocês aqui agora. Isso é para demonstrar que ela colocou tese no texto sem fugir do conteúdo. Ela teve descontos gramaticais aqui no texto, tá certo? Mas ainda assim é um texto de excelência. O que é que eu quero que fique na mente de vocês com essas correções? Que dá para fazer conforme a banca pontuou. Já se torna inadmissível, hoje é dia 17 de agosto de 2025, a prova de vocês será no dia 21 ou no dia 28 de setembro, ou seja, pouco mais de um mês. Tem gente ainda sofrendo com essa redação. Por quê? Porque fica martelando o problema e não foca na solução, tá bom? Então eu espero ter entregado para vocês um bom conteúdo, tá? Deixa eu voltar aqui para a tela geral. Eu espero ter entregado para vocês um bom conteúdo. Aqueles que não me conhecem, meu nome é Rafael Couto, sou professor de português e redação. E por favor, não deixem de curtir o vídeo, se inscrevam no canal, tá certo? Para que eu continue compartilhando esses conteúdos com vocês e também me sigam nas redes sociais, tá certo? Vai lá no meu Instagram, me segue, bate um papo comigo, eu tô sempre tirando dúvida de vocês. Na minha bio lá no Instagram, para vocês terem ideia, tem um link que joga no meu WhatsApp. Vocês podem tirar dúvidas comigo também, tá bom? É claro que eu não vou sair corrigindo a redação de vocês, não tenho tempo para isso e é injusto com os meus alunos. Mas uma dúvida pontual ou outra, faz um comentário aqui ou então me procura lá no Instagram, tá certo? Forte abraço e é isso. Agora eu vou encerrar o vídeo, tá bom?